Graça e paz a todos. No vídeo de hoje eu quero continuar o assunto que nós estávamos trabalhando na quarta-feira, que foi o texto de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9 ao versículo 14. Na quarta-feira passada nós falamos a respeito do fariseu e hoje nós vamos trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida com respeito àquilo que o Senhor Jesus Cristo propõe sobre o publicano. O texto que eu quero ler é o texto de Lucas, capítulo 18, versículo 13 e o versículo 14, que nos diz assim: O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Na quarta-feira, apenas recapitulando de forma rápida, nós trabalhamos o tema espiritualidade vazia e nós falamos sobre duas características que nós podemos observar na vida do fariseu. E as duas foram: a primeira característica de uma espiritualidade vazia que nós observamos na vida do fariseu é que ela é desprovida da ação do Espírito Santo. E em segundo lugar, nós vimos que uma espiritualidade vazia, ela nos faz usar a nossa própria vida, usar aquilo que nós fazemos como argumento de espiritualidade diante dos outros, né? Foi isso que nós podemos perceber na vida do fariseu. Ele usou daquilo que ele fazia, como ele disse, né? Ele jejuava 2 vezes por semana, ele dava o dízimo, ele não era roubador, ele não era injusto, ele não era como os demais homens, como ele mesmo afirma. E nós vimos que ele usou desses argumentos como uma forma de demonstrar uma falsa espiritualidade ou uma espiritualidade que ele considerava como sendo, mas o próprio Senhor Jesus Cristo nos informa, né, como nós lemos no texto no versículo 14, que ele não saiu justificado para a sua casa, porque ele foi alguém orgulhoso, alguém que se exaltou. Hoje, falando sobre o publicano, o tema que eu quero propor é marcas de uma verdadeira espiritualidade, né? Um contraste com aquilo que o fariseu fez, nós temos na vida do publicano. E eu quero falar especificamente a respeito de 4 marcas que podem nos ensinar a respeito de uma verdadeira espiritualidade. A primeira marca, e ela é oposta àquela que o fariseu apresentou, é que existe a ação do Espírito Santo no quebrantamento do coração. Essa é a primeira marca de uma espiritualidade verdadeira. E nós podemos observar isso na vida do publicano. Observe que a maneira como o publicano se prostrou diante de Deus, né, não literalmente, mas a maneira como ele depositou o seu coração, a maneira como ele se entregou ao Senhor, mostra que de fato o Espírito Santo estava agindo por trás de tudo aquilo. E ele estava quebrantando o coração daquele homem. Observe que o quebrantamento, ele nos faz entender o quão nós somos pequenos. Você pode perceber que, olhando para todo esse contexto que nós estamos vivendo, as coisas que têm acontecido no nosso mundo, elas nos mostram de fato quão pequeno nós somos. Coisas que às vezes parecem insignificantes, né? Às vezes doenças, coisas que são talvez simples, fazem-nos perceber a maneira como nós somos pequenos. Eu quero contar uma rápida experiência. Existe uma empresa, SpaceX, e essa empresa faz lançamento de satélites, lançamento de foguetes e tudo mais. Essa empresa lançou, não sei se foi no final do ano passado ou no começo desse ano, algo que eles chamam de Starlink. Você pode pesquisar isso na internet e você vai encontrar. Starlink. Essa Starlink nada mais é do que vários satélites que foram lançados, né, na órbita da Terra para que a internet gratuita fosse entregue para as pessoas. E é interessante porque eu não sabia dessa Starlink, eu não sabia desse projeto, né? E teve um dia que nós estávamos em 4 amigos, o pessoal que participou vai saber o que aconteceu. Nós estávamos em 4 amigos em uma rodovia indo para um acampamento, isso foi no carnaval. E de repente nós vimos no céu várias luzes em sequência, formando uma linha perfeita.
E isso ficou aproximadamente uns 40 segundos com essa luz. E logo a gente começou a pensar o que poderia ser aquilo. Era mais ou menos umas 20 e poucas luzes que nós vimos. E nós começamos a conjecturar a respeito daquilo que estava acontecendo. Nós chegamos ao entendimento de que algo natural não era. Um cometa, um asteroide ou algo do tipo não era. Porque ficou um tempo longo e eram várias luzes em sequência. Eu até pensei no início que poderia ser algum projétil de alguma arma, de alguma aeronave, alguma coisa assim, mas foram apenas conjecturas. Mas para quem estava ali naquele momento, para quem viu, da maneira como nós vimos, isso era mais ou menos umas 8 horas da noite, numa rodovia, não tinha ninguém na rodovia, uma rodovia vazia, e nós estávamos sozinhos em 4 amigos. E nós começamos a conjecturar e pensar a respeito do que poderia ser aquilo. E é interessante que no final de tudo, e depois de várias conjecturas, uma das pessoas que estavam no grupo lembrou dessa notícia, né, de que a SpaceX ia lançar esses foguetes, esses satélites, né, para entregar internet gratuita para as pessoas. E então, depois de tudo isso, nós podemos perceber uma coisa, né, o grupo ali. O quanto nós somos pequenos. Porque uma coisa insignificante, uma coisa que fugia do nosso controle, uma coisa que fugia do nosso entendimento, nos fez conjecturar várias coisas. E isso nós podemos perceber que o quebrantamento ele nos causa essa sensação de quão pequeno nós somos. E diante dessas situações que nós temos vivido, nós temos percebido isso. Um vírus faz com que o mundo inteiro pare. Nós somos pequenos. E é isso que uma espiritualidade verdadeira tem de marca. O Espírito Santo, quando ele age no quebrantamento do coração, existe então esse entendimento do quão pequeno nós somos. Então essa é a primeira marca que nós podemos perceber em uma espiritualidade verdadeira. De que o Espírito Santo ele age, ele quebranta o coração e nós então entendemos o quão somos pequenos. Uma segunda marca de uma espiritualidade verdadeira é que essa espiritualidade ela nos faz entender a oração como um meio de graça da parte de Deus. Vamos entender uma coisa. Deus não precisa das nossas orações. Deus não necessita de que você fale com Ele. Porém, a oração, a espiritualidade verdadeira, ela nos faz entender a oração como uma forma de Deus demonstrar a sua graça. Ela nos faz entender a oração como uma forma onde o próprio Senhor nos faz enxergar a sua graça, a sua maravilhosa graça. É interessante porque às vezes nós não damos tanto valor e tanta atenção na vida de oração. Mas quando nós falamos a respeito de avivamento, nós demonstramos que um dos marcos do avivamento é justamente a vida de oração, a prática da oração. Portanto, essa é a segunda marca de uma espiritualidade verdadeira. Ela nos faz entender a oração como um meio de graça da parte de Deus. Deus não precisa das nossas orações. E é por isso que a oração é uma forma de Deus demonstrar a sua graça, pela qual Ele nos proporciona a oportunidade de ter um contato com Ele, mesmo que Ele mesmo não precise disso. A terceira característica, a terceira marca de uma espiritualidade verdadeira é que essa espiritualidade nos faz enxergar o nosso pecado como uma ofensa ao próprio Deus. Observe que o publicano, quando ele orou, ele disse: "Sê propício a mim, pecador". Uma verdadeira espiritualidade nos faz enxergar isso, de que o nosso pecado é algo que é cometido contra o próprio Deus. O próprio Deus é ofendido com o nosso pecado. E quando nós falamos a respeito da verdadeira espiritualidade e falamos que o Espírito Santo é aquele que age, é aquele que move para que alguém tenha de fato uma espiritualidade verdadeira, nós podemos entender isso, que o Espírito Santo, uma vez que é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, então a característica que ele pode nos apresentar de uma espiritualidade verdadeira é que nós passamos a enxergar o nosso pecado como sendo uma ofensa contra o próprio Deus. O nosso pecado atinge a santidade de Deus. É por isso que o publicano ora dizendo, não como fariseu, né, mas ele ora dizendo: "Sê propício a mim, pecador".
Ao contrário dele, o fariseu ele ora dizendo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Ele começa a usar vários argumentos. Mas na verdade o texto vai nos dizer, o próprio Senhor Jesus afirma que ele estava orando de si para si mesmo. Ou seja, o Espírito Santo, quando age produzindo uma verdadeira espiritualidade, ele nos faz enxergar que o nosso pecado é algo que ofende, algo que fere a santidade do próprio Deus. E por último, em quarto lugar, uma espiritualidade verdadeira nos faz ter humildade diante da grandeza de Deus. Deus é grandioso e a espiritualidade verdadeira ela nos faz ter humildade. Ela nos faz humilhar-nos diante da presença de Deus. Você pode ler o texto de Filipenses capítulo 2, o texto que fala a respeito da humilhação do próprio Senhor Jesus Cristo. O texto nos diz que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomou forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, ele se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O maior exemplo de humildade que nós podemos ter é o Senhor Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, se humilhou, se fez homem, se fez servo, foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Portanto, essas são as 4 características que nós temos de uma verdadeira espiritualidade. Essas são as marcas que nós podemos ter. Recapitulando, primeira, a marca de verdadeira espiritualidade. Nós sabemos que a verdadeira espiritualidade existe a ação do Espírito Santo no quebrantamento do coração. Em segundo lugar, a verdadeira espiritualidade nos faz entender a oração como um meio da graça de Deus. Em terceiro lugar, ela nos faz enxergar o nosso próprio pecado como sendo uma ofensa ao Senhor. E em quarto lugar, ela nos faz ter humildade diante da grandeza de Deus. E eu quero trazer duas rápidas aplicações para a nossa vida. A primeira delas, no momento em que nós estamos vivendo, nós precisamos buscar ao Senhor com mais fervor. Foi isso que o publicano fez, entendendo o quão ele era pequeno, tendo o seu coração quebrantado diante de Deus, enxergando o seu pecado como uma ofensa contra Deus, ele então buscou ao Senhor com mais fervor. Entendam, não é por causa da pandemia que você tem que buscar ao Senhor com mais fervor, mas por saber o quão pequeno você é. É por isso que nós precisamos buscar a Deus. É por isso que nós precisamos correr até ao Senhor. Porque nós entendemos o quão pequeno nós somos. Nesses momentos de fragilidade, nesses momentos de fraqueza, nesses momentos onde o mundo para, então é que nós podemos entender, Senhor, quão pequeno eu sou. E então buscar ao Senhor com mais fervor. Essa é a primeira aplicação que nós podemos tirar de conclusão. E a segunda é sobre a humildade. Não tem como você ler esse texto, olhar para a vida do publicano sem perceber que a humildade deve ser uma virtude que deve ser buscada por nós. Humildade, nós somos criaturas, nós somos falhos, nós somos pecadores e Deus, Ele é santo. E é por isso que nós precisamos nos humilhar diante da presença de Deus. E essa é a segunda aplicação, porque é isso que o próprio Senhor Jesus Cristo diz: o que humilha será exaltado. O publicano saiu justificado para a sua casa porque ele se humilhou diante da presença de Deus. O fariseu não fez isso. Pelo contrário, ele se orgulhou, ele encheu-se das suas características, das suas virtudes, e que nós falamos na quarta-feira passada que não era errado o fato de que o fariseu fazia todas essas coisas. De fato, essas virtudes, essas características devem ser apresentadas por todos nós. Mas isso não deve ser usado como argumento de uma espiritualidade. Pelo contrário, nós devemos nos humilhar diante de Deus, sabendo que nós não somos nada. E que se nós podemos ou se nós fazemos alguma coisa, isso é porque Deus é gracioso. Isso é porque Deus nos concede a oportunidade de fazer. Portanto, seja humilde, busque a humildade. Nós precisamos entender essa característica, precisamos buscar isso em nossa própria vida. Muitas vezes nós nos orgulhamos por causa dos nossos próprios feitos, mas isso, na verdade, é o que nos afasta de entender que nós somos pequenos. Isso nos afasta de entender que o nosso Deus é grande e que nós podemos glorificar o nome dele, não com orgulho, mas buscando
a humildade. Marcas de uma verdadeira espiritualidade. Meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo continue trabalhando no seu coração, no meu coração, para que nós possamos apresentar então essas características e de fato glorificar o nome do nosso Deus. Que Deus os abençoe.